Qual é a melhor cuia? Inox, porongo, madeira? Muita gente me pergunta, tá? O meu Instagram tá sempre cheio de perguntas sobre isso. Ando com a de porongo. Por que eu vou falar dela primeiro? Porque ela é a mais clássica, ela é a tradicional, né? É a mais usada no mundo todo e é a que tem mais história. E essa cuia aqui, ela tem uma grande vantagem também, que é o gosto do mate. Muita gente pergunta, altera o gosto do mate, o tipo de cuia? E a resposta é sim, altera o gosto do mate. Como o porongo em si, ele é um material poroso, né? O líquido ele chega a entrar um pouco para dentro. E a erva, o gosto da erva se mistura com o gosto natural desse fruto aqui. Fica um mate único, né? Por se misturar aqui os sabores, né? Tanto do porongo quanto da erva mate. E fica um gosto único. Vale muito a pena tu tomar um mate nela por conta disso, né? Muita gente defende o uso do porongo como cuia principal sempre por conta disso, essa questão do gosto, né? E uma característica dela é que ele tem esse pescoço grande aqui, né? A gente chama isso aqui de bocal, né? O bocal, e aqui o pescoço da cuia. Isso facilita bastante na hora de tu fazer o teu mate, principalmente se a erva for fina, tá bom? Desvantagem dessa cuia. Como eu falei, é um material poroso, né? Um fruto, acaba se tornando um local propício para juntar fungo, né? Para juntar mofo. Então é um material que realmente a gente tem que ter um cuidado muito grande sempre após o uso, né? Tem algumas restrições, como o uso tem que ser intercalado ou ter um espaçamento de 24 horas após o próximo uso. Tá? Uma cuia que exige esse cuidado. Então essa é a nossa cuia de porongo. Existem vários tamanhos, todos diferentes. Nunca uma cuia vai ser igual a outra, né? Isso é uma coisa bem legal. Falar um pouquinho sobre a cuia de madeira, tá? A cuia de madeira, ela é uma cuia muito boa e tem aumentado bastante a quantidade de adeptos dela. Ela tem algumas vantagens, tá? Porque a principal dela é que ela não mofa. Então aí ela já leva uma vantagem bem grande em relação aí à cuia de porongo. A cuia de madeira ela é bem trabalhada e é passado uma espécie de um verniz nela, o que deixa ela de certa forma quase impermeável. Então isso dificulta, né, que prolifere aí bactérias. Outra coisa bem bacana também é que ela vai te dar um leve gosto amadeirado. Isso torna também o mate, assim como a cuia de porongo, um mate único que tu vai tomar e tu vai sentir um gostinho, dependendo do tipo de madeira. Tá? As madeiras mais comuns aí é embuia, né? Embuia ou embuiá. E também existe uma que eu gosto bastante, que é a de palo santo, inclusive essa daqui que eu tô, tá? O palo santo, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha aí, é um material bem legal. É considerada até uma madeira sagrada, né? E ela te dá um gosto que é muito bom. A desvantagem da cuia de madeira é a questão da durabilidade, né? Ela, assim como a cuia de porongo, ela não tem uma alta durabilidade, ela não vai durar tanto quanto cuias de cerâmica e de inox. Podem aparecer rachaduras, né? Depois, com o tempo, ela pode rachar e, dependendo da temperatura da água, também pode diminuir esse tempo de vida útil dela. Tá? Ela, assim como a cuia de porongo, ela também necessita de um processo de cura, né? Tu precisa curar a cuia. O que é isso? Seria tu tirar aquele gosto inicial amadeirado forte de um porongo virgem ou de uma madeira virgem, né? Tu tirar aquele gosto para não misturar no teu mate, não ficar estranho. E também para hidratar a madeira naquele primeiro uso, não ter perigo de rachar ela. Outro vídeo eu falo sobre isso, sobre o processo de cura e dou mais detalhes e os tipos também, né, caso vocês queiram. O último modelo aqui que eu vou falar vai ser o modelo de inox, né? O modelo de inox, galera, é um modelo que está aumentando bastante a quantidade de pessoas que utilizam por conta da praticidade e higiene, tá? Assim como a cuia de inox, eu vou estender também a cuias de cerâmica, tá? E que são bem parecidas, mas a cuia de inox ela tem a vantagem de ser térmica. Então ela não passa, ela não sua, ela não passa o calor para tua mão. Normalmente a cuia de inox ela é dupla parede, então ela vai se manter quente ou gelado por dentro e por fora vai ficar a temperatura ambiente, porque a primeira parede não entra em contato com a segunda. Então imagina tu tomar teu mate ali e alguém te chamou e aí tu deixou teu mate ali pela metade, quando tu voltar ele vai estar na temperatura normal. Como eu disse, ela é higiênica porque ela não vai juntar mofo, né? Ela é uma cuia que ela é totalmente impermeável, além de ser térmica, ela daí é muito prática porque na hora de limpar ela, terminou o tomate, tu vai passar um paninho, guardar ela e pronto, não precisa deixar no local arejado secando. Ela é muito prática até para viagens, né? Inclusive para viagens eu tenho usado modelos de inox ou cerâmica. Outra coisa é em relação ao gosto, né, do mate. Altera o gosto do mate em relação à cuia de porongo, madeira e inox ou cerâmica? Altera sim. A erva mate e a água não vai se misturar com nada, porque o inox ele é totalmente impermeável, então o gosto que tu vai sentir
é da própria erva, tá? Tu não vai sentir gosto nenhum, não vai ter nada externo aí alterando a questão do sabor. E isso é uma experiência diferente, né? Tem muita gente que não gosta de tomar em cuias assim porque acha que o gosto não fica tão bom. Mas na verdade o gosto que tu tá sentindo é da própria erva, pura com a água. Quem tem aquele paladar um pouco mais sensível vai sentir sim a diferença. Outra vantagem que é em relação à temperatura da água. Tu pode utilizar tanto com água quente quanto água gelada. Então tu pode fazer o teu tererê ou tereré e o teu chimarrão sem problemas e com essa vantagem, né, dela segurar aí alguns minutos ou dependendo do modelo até algumas horas. Desvantagem dessa cuia, né, pessoal, é que ela não tem uma história, ela não tem uma cultura por trás. E por não ter uma cultura por trás, a gente sabe que muita gente não gosta de mudar, não gosta daquela mudança, né? Então ela tem aí o pessoal mais antigo, o pessoal mais tradicional, que toma o mate já há muitos anos, às vezes não gosta nem de experimentar, né? Porque acha que vai ferir de alguma maneira aí a questão da tradição. Mas eu sempre gosto de lembrar que tu pode fazer um mate e não necessariamente um chimarrão numa cuia dessa. Aí tu vai perguntar, ah, mas não é a mesma coisa? É diferente? E sim, é diferente. Ele tem todo um ritual por trás. Ele é uma bebida típica do Rio Grande do Sul. E mate pode ser qualquer bebida que utiliza erva mate. Então o tererê é um tipo de mate, né? O mate argentino é um tipo de mate. Um blend, que é uma mistura de ervas, também é um tipo de mate. Existe mate gelado e existe mate quente. Então tu pode fazer um mate aí fora da questão tradicional, ritualística, né? E fazer um mate específico teu, com toda a praticidade, utilizando os benefícios da erva mate, que são muitos, né? Outra desvantagem desse modelo é que o mate nele é mais difícil de fazer, principalmente com a erva fina. Por quê? Porque o pescoço dela, se vocês notarem aqui, ó, ele é menor do que o da cuia de porongo. E essa diferença de tamanho do pescoço faz a erva desmoronar ou não ficar tão paradinha aqui no local quando tu deita ela para fazer o mate, entendeu? Ela tende a cair. Então, para quem gosta daquele chimarrão cevadinho, bonitinho, talvez não seja uma cuia tão ideal. Ervas grossas, blends, pura folhas, mates uruguaios, argentinos, né, que tem uma granulometria mais grossa, ela é mais indicada e mais fácil de fazer. Ah, mas eu posso fazer erva fina? Pode, inclusive eu faço. Só vai exigir um pouquinho mais de habilidade, de treinamento, mas tem como fazer sim. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu acredito que eu consegui resumir para vocês aí um pouquinho das características de cada cuia. Quem vai dizer qual cuia é melhor ou não, na verdade vai ser quem estiver utilizando. Não existe uma resposta, essa cuia é melhor, não, essa é melhor, aquela é melhor. A melhor vai ser a que faz mais sentido para ti, tá? E tu te adaptar melhor. Existe resposta certa para essa pergunta. A cuia melhor é a que faz mais sentido para ti mesmo. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, me deixa nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa ou quiser dar uma dica de vídeo, eu vou ter o prazer aí de responder e estar produzindo conteúdo. Me ajudem a divulgar, compartilhem, porque eu sou um entusiasta do mate e eu tenho muito prazer em fazer isso e eu estou sempre estudando esse tipo de assunto, né? Antes de tu ir embora, não esqueça aí de curtir o vídeo, se inscreve no canal. Quero saber qual é o tipo de cuia que tu prefere. É a de porongo? É a de madeira? É de cerâmica? Qual é a tua cuia preferida? Comenta aí e até a próxima.